Olá, meus queridos e minhas queridas. Paz e bem. Paty Link falando aqui e você está no canal Manual da Vida, onde nós temos reflexões e leituras para o seu autodesenvolvimento. Hoje nós vamos ler capítulo 12 de Marcos. Pegue sua Bíblia. Vamos lá? A parábola das vinhas, a parábola da vinha e os lavradores. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela. E cavou nela um lagar e edificou uma torre. E a deixou com os lavradores e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez, ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. E tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscaram prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles e deixando-o fora pelo seu caminho. O pagamento de impostos. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. A questão sobre a ressurreição. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa, e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto,
na ressurreição. Quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque, ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. O grande mandamento. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu dissestes a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele, e amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. A questão sobre o filho de Davi. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. A denúncia dos escribas. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. A oferta da viúva. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. E esse foi o capítulo 12 de Marcos. Essa foi a nossa leitura de hoje. E agora vamos às nossas gotas de consciência, né? Diário. Então, para a gente
também poder se desenvolver mais, né? O que a gente precisa lembrar? Que sem CPF não tem CNPJ, né? E o que isso quer dizer? Que quanto mais nós nos internalizarmos, nos desenvolver, né? Ter essa jornada, esse caminho de autodesenvolvimento, mais nós vamos prosperar. Tudo isso sob as bênçãos, sob o favor do Senhor, né? E a gente não faz nada, né? A gente não é nada sem Ele. Ele é o nosso tudo, né? Mas a nossa parte, o que cabe fazer na nossa parte, né? E o autodesenvolvimento, ele é primordial para se ter sucesso profissional. Então, conte comigo, né? Se você sentir esse chamado, embaixo na descrição eu tenho os meus contatos para atendimento individual e também os grupos terapêuticos que são mais baratos, tá? A pergunta que fica é os planejamentos que você fez para 2025, né? Você se incluiu? Você pensou no teu autodesenvolvimento? Pensou naqueles pontos em ti que às vezes você já observa lendo a Bíblia, que você precisa desenvolver e às vezes não sabe nem como, né? Claro, a gente pede sim orientação a Deus, mas também pode contar com ajuda profissional. Então, conte comigo, né? Meus contatos estão na descrição abaixo. É só me chamar no WhatsApp ou por e-mail. E eu te espero no próximo capítulo. E até mais.